E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Diego Poncel e neste vídeo eu vou mostrar o fluxo de trabalho que eu uso para ilustrações 3D voltada para retratos, utilizando o ZBrush e o Blender. É um resumo do meu curso Workflow ZBrush Blender Cycles, onde eu explico todo esse processo passo a passo. Todas as imagens aqui são do próprio curso, porém de forma bem acelerada e com um pouco menos de nitidez, pois eu usei as aulas já prontas do próprio curso para fazer essa edição. Mas eu espero que seja útil tanto para quem não fez o curso poder entender de uma forma geral o fluxo de trabalho, como também para quem já fez o curso poder revisar de uma forma mais rápida. Aí vocês podem ver todas as etapas que eu usei para fazer essa ilustração do orc, e agora nós vamos ver cada uma delas separadamente. E lembrando que essa aula ficará disponível somente até o próximo domingo. Então vamos lá. Sketch 3D e blocagem. Bom, nessa primeira etapa eu foco no design geral do modelo, sem me preocupar tanto com aspectos técnicos, que são etapas mais para frente. Como o objetivo é fazer um busto, eu sempre começo com uma primitiva esfera e ativo o recurso Sculptris Pro, para não precisar preocupar com a quantidade de polígonos, pois ele serve justamente para adicionar mais ou menos polígonos automaticamente de acordo com o tamanho do brush, permitindo que eu me concentre somente na parte artística nesse momento. Falando em brush, eu utilizo praticamente só um nessa etapa, que é o Clay Build Up, que simula muito bem a escultura tradicional, variando com a tecla Alt para retirar volume e sem o Alt para adicionar, e com a tecla Shift para dar smooth e suavizar algumas áreas. Aqui é a parte mais criativa e artística do processo, onde eu me preocupo principalmente com três coisas: silhueta, proporção e volume. E para isso, os segredos são as referências, que eu uso de três maneiras: antes e durante, ou somente durante a escultura. Nesse caso, eu usei apenas antes, para deixar a aula mais dinâmica, já que o foco é no fluxo de trabalho, mas geralmente eu uso antes e durante, inclusive recomendo para não ficar dependendo só da memória. A parte principal do busto levou uns 40 minutos, e depois eu comecei a adicionar algumas subtools para fazer as partes secundárias, já explorando o aspecto geral do modelo, definindo melhor o concept. Com isso, fica muito mais rápido conseguir uma boa base mesh para partir para os detalhes, que é o que veremos agora. Detalhes de baixa frequência. Nessa segunda etapa, eu vou trabalhar basicamente a anatomia do modelo, definindo melhor os ossos, cartilagens, músculos, gordura, pele, com foco principalmente nos olhos, nariz, boca e orelha, deixando tudo o que é mais importante pronto, porque na próxima etapa, que é a retopologia, ela já faz seguindo essas formas que a gente definiu aqui. Essa etapa também usa o Sculptris Pro com Clay Build Up, mas somente na subtool do busto. Nas partes secundárias, eu uso a topologia das primitivas mesmo. Em algumas áreas, também uso o Brush Done Standard para marcar mais os vincos e o Move para ajustar a forma. Aqui eu faço o volume das pálpebras, a cavidade dos olhos, narinas, cavidade da boca, diminuo a espessura das orelhas, já pensando tanto na retopologia automática da próxima etapa, como também no render, que terá o Subsurface Scattering, que dá aquele efeito de translúcido na pele, e precisa que as áreas estejam com a espessura correta para aparecer corretamente também. Aproveito para ajustar um pouco mais as partes secundárias e ir refinando o visual como um todo. Tudo isso com simetria ativada ainda, na parte principal do busto, para facilitar a retopologia que vamos ver agora. Retopologia. Nessa terceira etapa, eu faço a retopologia do busto usando o Z-Remesh, que é um excelente custo-benefício para modelos que serão usados em ilustração, por conseguir bons resultados em pouco tempo. Essa etapa é importante porque, como utilizamos o Sculptris Pro até aqui, a malha está com uma densidade poligonal mais alta do que o ideal para levar para o Blender, e além da retopologia deixar mais leve, também melhora o fluxo dos polígonos, fazendo com que eles sigam melhor o formato do modelo, o que facilita o mapeamento UV, que é necessário para podermos usar os mapas, que terão as informações de relevo e cores que aparecerão no render dos Cycles. Antes de usar o Z-Remesher, eu sempre faço uma cópia da subtool do busto, para preservar a escultura com o Sculptris Pro,
feito até aqui, para transferir todas as formas atuais para a nova malha, que tem uma significativa perda de detalhes depois da retopologia. Também faço uma redução poligonal com o Decimation Master, para facilitar o processamento do Zero Mesher e andar mais rápido, além de evitar possíveis travamentos dependendo da densidade da malha. Também já separo em polygroups de áreas principais, que além de ajudar a conseguir uma retopologia mais correta, também vai servir para o mapeamento V na próxima etapa. Aí sim, eu uso o Zero Mesher com a opção Keep Groups ativada para manter os polygroups e obter o melhor resultado. Se ainda não ficar bom o suficiente, eu dou Ctrl Z para voltar e uso o brush Zero Mesher Guides para traçar linhas na direção onde quero o fluxo de polígonos e uso o Zero Mesher novamente, fazendo esse processo até chegar no resultado que desejo e partir para a próxima etapa que veremos agora. Mapeamento V. Como agora a malha já está bem mais leve e organizada, eu vou abri-la em 2D para ter as coordenadas do V, que permite que possamos usar os mapas, que irão conter as informações de relevos, detalhes mais finos e cores, além de várias outras informações que são necessárias para a representação correta do modelo na hora do render. Primeiro, eu organizo melhor os polygroups, que vão facilitar o mapeamento já servindo como cortes. Para modelos estáticos, como no caso de ilustração, assim como a retopologia, também costumo usar um mapeamento automático para agilizar o processo. Por isso eu vou usar o VMaster, que em muitos casos funciona bem. Somente em casos de não conseguir um resultado ideal, como por exemplo, o corte insistir em ficar na parte da frente do modelo e não tiver jeito de tirar com o VMaster, aí eu faço um mapeamento manual no Blender. Para fazer o mapeamento é só apertar o botão Unwrap do VMaster, deixando as opções Symmetry e Polygroups ativadas, para quando o modelo for simétrico e possuir polygroups, como é o caso. Depois é só apertar o botão Flatten para conferir como ficou a malha aberta e Unflatten para voltar ao 3D. Caso não tenha ficado ideal, eu uso a opção Enable Control Painting para indicar para o VMaster onde eu prefiro que tenha o corte e onde eu quero que preserve a malha sem corte. No caso, as partes mais visíveis do modelo, para não aparecer emendas de textura no render. Aí eu faço o mapeamento novamente com um Wrap e vejo se está tudo certo com o Flatten. Dando tudo certo, já aproveito a malha aberta para fazer alguns ajustes com o Brush Move e Smooth apertando Shift para suavizar a malha. Por fim, eu coloco a textura de xadrez, o checker, para facilitar ver se está tudo certo e não está tendo áreas com muita distorção. Terminando o mapeamento, e agora tendo uma malha mais leve, melhor organizada e mapeada, eu projeto os detalhes da malha original com Sculptris Pro nessa nova malha, para poder capturar todas as formas que foram perdidas na retopologia. Projetando e subdividindo a malha, uma projeção a cada subdivisão, para facilitar a captura de todos os detalhes. Agora que já adiantei bem a parte do busto, tanto na parte artística quanto nas técnicas, eu vou dar uma pausa nele para dar atenção às partes secundárias, que veremos nas próximas etapas. Partes secundárias geral. Nessa etapa, eu dou total atenção às partes secundárias, fazendo ajustes finais de posicionamento, adicionando ou removendo objetos, refinando a Base Mesh e fazendo o mapeamento V, usando bastante máscaras e o Gizmo 3D para ajustar posição, escala e rotação. Como são formas simples, eu uso a própria malha da primitiva, evitando a parte da retopologia e facilitando o mapeamento V. Para o mapeamento V, também uso o VMaster, mas com algumas opções diferentes para cada parte, como os chifres e dentes, que eu uso a opção de aproveitar o corte da malha. Os brincos, eu uso a opção de atrair o corte pelo ambiente occlusion, para ficar na parte interna, e separando os polygrupos dos olhos para fazer o corte no meio. Também coloco a textura checker para conferir se está tudo certo e já passo para a próxima etapa. Partes secundárias, íris. Aqui eu separo uma etapa exclusiva para íris, que eu acho que é uma das partes mais importantes do modelo, e também porque é feita de uma forma bem diferente das outras partes.
Começando a partir de um cilindro, ajustando os parâmetros básicos de primitiva para o formato geral, transformando em malha poligonal e já aproveitando para fazer o mapeamento V. Daí eu parto para os detalhes finos usando bastante mascaramento automático e deformadores, e depois dando o toque final manualmente, com os brushes Standard e Dan Standard. Depois de finalizada a modelagem, eu transformo elas em um brush, Insert Multimesh, para facilitar inserir elas no globo ocular, e também de usá-las em outros projetos depois. Após inseri-las nos globos oculares, é só ajustar a posição com o gizmo e depois separar as subtools delas dos globos. Agora eu já tenho todos os modelos com a Base Mesh bem definidas, mapeadas e podendo partir para os outros níveis de detalhes, de média e alta frequência. Mas antes, eu vou criar um brush personalizado para usar nesse modelo, e é o que vamos ver agora. Brushes personalizados. Nessa etapa, eu vou usar o Vector Displacement Meshes para criar um brush personalizado para usar na próxima etapa da modelagem do Orc. Isso porque, com o Vector Displacement Mesh, nós podemos criar qualquer tipo de detalhe para o modelo, sem as limitações dos tradicionais alfas 2D, que só desloca a malha na vertical, para fora e para dentro do modelo. Como o Vector Displacement Mesh usa modelos 3D armazenados no brush, ele consegue deslocar a malha em qualquer direção, o que é ideal, por exemplo, para se criar escamas de dragões e dinossauros e tudo que precisa de detalhes que têm inclinações para os lados, além do deslocamento para fora e para dentro do modelo. Vou usar um template, que é um plano com subdivisões para esculpir os detalhes. Primeira coisa, eu duplico o plano algumas vezes para fazer vários tipos de detalhes, então já deixo pronto ali nas subtools e começo a esculpir usando os brushes Clay Build-Up, Da Standard, Inflate e Smooth. É uma escultura normal com subdivisões, lembrando apenas de manter as bordas dos planos sem alteração para não aparecer ao aplicar no modelo. Depois de esculpido todos os detalhes, é só criar um Multi-Alpha Brush e com isso, as subtools já vão aparecer na parte de cima, pois fazem parte desse novo brush. Eu já aproveito para duplicar as subtools dos planos com os detalhes e aplico os próprios detalhes que já estão nesse brush que acabei de criar para fazer variações e em seguida crio o Multi-Alpha Brush novamente para atualizar e aparecer os novos detalhes no brush. Por fim, eu salvo o brush para poder usar na próxima etapa que veremos a seguir. Detalhes de média frequência. Nessa etapa, eu faço os detalhes que não são tão grandes e já podem estar diretamente na malha final, nem tão pequenos que não serão recriados em 3D na hora do render. Serão detalhes médios que irão aparecer em 3D no render através do Vector Displacement Map. Ou seja, todos os detalhes que foram criados com o brush personalizado usando o Vector Displacement Meshes será recriado em 3D no render dos cycles através do Vector Displacement Map, o que garante detalhes sem limites de formato. Diferente do Displacement Map tradicional, o Vector Displacement Map consegue recriar os detalhes para os lados, além de para fora e para dentro do modelo. Similar ao que vimos na etapa anterior na criação do brush personalizado com Vector Displacement Meshes, garantindo a fidelidade dos detalhes médios criados aqui na hora do render lá no Blender. Mas antes de já partir para os detalhes, eu aproveito essa etapa para quebrar a simetria geral do modelo usando o Brush Move Topological. Também começo os detalhes principais usando os brushes tradicionais como Clay Build-Up, Da Standard, Inflate, Smooth, para ir refinando a escultura antes de partir para os detalhes personalizados, também sem simetria. Tudo isso usando o sistema de subdivisões que atualiza automaticamente os níveis mais baixos com detalhes de baixa frequência, que eventualmente forem criados nos níveis mais altos. Depois dos detalhes principais, eu parto para os detalhes personalizados com o brush que foi criado na etapa anterior, controlando a intensidade e o tamanho ao aplicar no modelo. Em seguida, já faço as rugas maiores, que também quero que apareçam em 3D na hora do render, usando o brush Standard com variações do stroke e de alfas, sempre dando acabamento com o Smooth Peaks, que suaviza a parte de cima das rugas,
mas preserva os vincos da parte de baixo. Com isso, já vou para a próxima etapa. Detalhes de alta frequência. Eu farei os detalhes finos do modelo, como micro-rugas e poros, que serão reproduzidos no render dos cycles através do Bump Map, que, ao contrário do Vector Displacement Map, não recria os detalhes em 3D, ele apenas cria a ilusão dos detalhes através do sombreamento. Portanto, não depende da densidade poligonal do modelo na hora do render, o que permite uma quantidade extremamente alta de detalhes. Aqui, basicamente, também uso o Brush Standard, com variação de strokes e alfas, aplicando micro detalhes nas partes secundárias, como dentes e chifres. Uso o Brush Trim Dynamic para tirar a marca da pontinha do globo ocular e dar uma certa irregularidade para a córnea, também fazendo alguns detalhes em volta dela para não ficar 100% liso, e aproveito para fazer o volume da membrana lacrimal, que nesse caso, como é para modelo estático, eu já faço no próprio globo ocular. Para o busto, eu uso o Geometry HD, que permite uma densidade poligonal muito maior, por concentrar mais polígonos somente em uma região de cada vez, evitando ter que aplicar mais um nível de subdivisão no modelo e ficar extremamente pesado. Aplicando as micro-rugas por cima das rugas maiores feitas na etapa anterior, em seguida fazendo os poros, também com standard, variando o stroke com alfa bem pequeno, e com isso finalizando toda a parte da modelagem, ficando faltando apenas colorir tudo isso. E é o que veremos agora. Texturização. Nessa etapa de texturização, eu uso o sistema Polypaint, que permite pintar diretamente nos polígonos da malha, mas depois será transformado em mapa de cor quando exportarmos o modelo. E por pintar diretamente na malha, quanto mais densidade poligonal ela tiver, mais detalhes será possível criar. Portanto, para uma textura de alta resolução, é recomendável pintá-la nos níveis mais altos de subdivisão. Primeiramente, eu troco o material para o Skin Shade 4, que é bem claro e facilita a visualização das cores, e já começo a aplicar as cores base em todos os modelos. Depois aplico alguns gradientes com o Brush Paint e o Stroke Drag Rect com alfa circular grande para alterar os valores tonais. Em seguida, eu troco o Stroke para Color Spray para fazer algumas variações por todo o modelo. Também uso bastante máscaras para essa etapa da pintura, como o recurso Mask by Cavity para pintar as cavidades de forma automática. Eu faço os vasos sanguíneos pintando a cor e o relevo ao mesmo tempo, com RGB e ZAD habilitados, aplicando principalmente no nariz, nos globos oculares e orelhas. Por fim, eu uso o Noise Maker para criar manchas escuras aleatórias na pele, e já está tudo pronto para exportar para o Blender, que é o que veremos na próxima etapa. Mapas e exportação. Nessa etapa, irei gerar os mapas que serão usados para recriar os detalhes que foram feitos aqui no ZBrush, lá no Blender com o renderizador Cycles. Para isso eu uso o Multimap Exporter, que além dos mapas, também exporta todas as malhas simplesmente apertando um botão. Mas para a primeira vez que formos usá-lo, é preciso fazer as configurações e salvá-la. Além disso, eu renomei todas as subtools, faço algumas alterações nas configurações de exportação do ZBrush para o Vector Displacement funcionar corretamente no Blender. Todas essas configurações eu explico em detalhes no meu curso Workflow ZBrush Blender Cycles, que é esse que vocês estão vendo, só que com 5 horas de duração e tudo explicado passo a passo. Inclusive, está disponível somente essa semana. Depois de adquirido, o acesso é vitalício. Então, se estiver gostando desse fluxo de trabalho e quiser ver todas as etapas passo a passo, é só acessar o link que está aparecendo aí na tela. Depois de tudo configurado e exportado com o Multimap Exporter, eu pinto o mapa de transparência do globo ocular. É o único mapa que exporto manualmente. E por último, eu vou na pasta onde estão os mapas e modelos e dou uma organizada antes de levar para o Blender, que é o que veremos a seguir. Importação no Blender. Finalmente, é hora de trazer tudo para o Blender para depois partir para as próximas etapas. A primeira coisa, como sempre, é deletar o cubo. Em seguida, eu crio uma nova coleção para manter os modelos organizados no Outliner. Agora eu começo a importar todos os modelos em formato .obj que foram exportados do ZBrush.
Depois eu travo a posição, rotação e escala de todos os modelos para não ter risco de movê-los sem querer. Eu divido a tela no meio, para um lado ter a visão da câmera, e já configuro o tamanho da imagem, que nesse caso será 1:4. Em seguida, eu seleciono a câmera e já faço alguns ajustes no tamanho da lente, para diminuir a perspectiva, que eu prefiro para retratos, e também já coloco na posição final, alterando o location e o rotation dela. Por fim, eu aplico os modificadores de subdivisão para já ver os modelos suavizados na etapa da iluminação, que é o que veremos agora. Iluminação. Para iluminação de retratos, eu uso HDRI para iluminação indireta e Three-Point Light para iluminação direta. Mas essa é apenas uma forma de fazer. Muitas vezes apenas uma imagem HDRI já é capaz de resolver toda a iluminação da cena, assim como às vezes somente a Three-Point Light já dá conta do recado. Ou até mesmo uma iluminação totalmente diferente dessas duas, específicas para uma determinada situação. Nesse caso de ilustração para retrato, eu uso os dois métodos em conjunto, buscando realismo, mas sem abrir mão do controle artístico. Então a primeira coisa é carregar a imagem HDRI, lá na aba de propriedades do mundo, depois ativar o modo de renderização da visualização da viewport e trocar o renderizador de Eevee para o Cycles nas propriedades do render. Com isso já dá para ver a iluminação do HDRI na cena. Em seguida, eu dou uma diminuída na intensidade do HDRI e já começo a configurar a Three-Point Light, aproveitando a própria luz que vem na cena, por padrão, somente transformando ela em Spot, que servirá como a Key Light, que é a luz principal da cena. Depois de configurar a Key Light, eu adiciono uma outra luz tipo Sun para servir como a Fill Light, que é aquela luz de lado, para dar um preenchimento levemente azulado na lateral do modelo. E por último, eu adiciono outra luz tipo Sun na parte de trás para servir como Backlight, configurando com uma intensidade mais alta para destacar a translucência do material, que iremos ver como configurar a seguir. Materiais. Para os materiais, eu configuro tudo utilizando o Principled Shader, que é o padrão do Blender, e serve para praticamente tudo. A primeira coisa é renomear os materiais com os mesmos nomes dos modelos, com o final underline match, para ficar tudo organizado. Depois eu divido a tela mais uma vez para abrir o Shader Editor na parte de baixo para configurar os nós dos materiais. Já adiciono os nós que serão praticamente os mesmos para todos os materiais. E após fazer as conexões básicas, eu seleciono esses nós e dou Ctrl C para copiá-los. Seleciono o próximo modelo e dou Ctrl V para colar os nós e não ter que ficar adicionando os mesmos manualmente para cada material. Isso adianta muito o trabalho. Só nos globos oculares que eu adiciono mais um nó, que é o de transparência para a córnea. Em seguida, carrego os mapas nos respectivos nós e termino de fazer as conexões para cada um dos materiais. Feito isso, agora é só ir configurando os valores dos atributos dos materiais até chegar no visual desejado. Estando tudo do agrado, é só partir para o render, que é o que veremos a seguir. Renderização. Nessa etapa, eu configuro o render para obter a melhor imagem do modelo possível, calculando todos os modelos e mapas em alta resolução em uma imagem 2D, que será usada para fazer a composição na próxima etapa. Começando com a configuração do Depth of Field, para ter um foco na parte principal do modelo e o restante ficar embaçado, dando aquele efeito de profundidade bem legal para a imagem. Aproveita a posição da íris para definir a região do foco de forma mais rápida. Em seguida, eu aumento o tamanho da área que está o Shader Editor e mudo para Image Editor, para ver o render nessa área. E agora eu começo a fazer os testes de render, começando bem pequenininho, 10% do tamanho final da imagem, para poder ver o tempo que leva e gradualmente ir aumentando o tamanho e a qualidade do render, para não pesar demais nas testes de configurações iniciais. Depois eu começo a aumentar o nível de subdivisões de cada modelo, para poder recriar os detalhes de média frequência, que estão sendo recriados pelo Vectors Placement Map e que precisa de uma densidade poligonal mais alta, para ficar o mais fiel possível com o que foi feito no ZBrush. Em seguida, eu tiro o fundo, que é o da imagem HDRI, para poder deixar transparente
e colocar outro fundo na etapa da composição, que é o que veremos agora. Composição. Na última etapa, eu faço a composição no próprio Blender, colocando fundo, escurecimento das bordas, brilho e ajuste de cor. Começando a dividir na tela mais uma vez, eu abro o Compositor e habilito o Use Nodes para começar a criar os nós necessários. A primeira configuração que faço é a do fundo, adicionando uma imagem do HD e mesclando a imagem renderizada, fazendo ajustes de cor e dando um embaçado para simular o efeito do Depth of Field. Depois configuro o Glow, que é aquele brilho que vai saindo para fora do modelo, e para isso eu uso apenas um nó, que é o Glare. Em seguida, eu configuro o Vignette, que é aquele efeito de escurecimento das bordas da imagem, basicamente colocando uma cor escura com transparência por cima da imagem e usando uma máscara oval e dando uma embaçada nela para criar o gradiente. Por último, adiciono alguns nós para balanço e correção de cores e faço alguns ajustes mais finos. E está finalizada a ilustração. Só salvar e mandar para o portfólio. Bom, então é isso aí. Espero que tenha gostado, que tenha sido bastante útil para vocês. E quem tiver interesse em adquirir o curso completo, onde cada uma dessas etapas é uma aula, mostrada passo a passo e com suporte e acesso vitalício, é só clicar no card que está aparecendo aí na tela ou no link na descrição, beleza? Eu vou ficando por aqui e até uma próxima aula. Valeu, abraço!